A arte foi para Maurício Keschel muito mais do que uma forma de expressão. Foi um caminho de superação e reencontro. Artista plástico com exposições no Brasil e na Europa, ele enfrentou a depressão, descobriu o autismo já adulto e transformou essas experiências em arte. Hoje, as obras de Maurício provocam e convidam o público a enxergar o mundo por outros ângulos. Eu sempre fui muito curioso, até hoje eu gosto muito de explorar técnicas novas e conhecer material diferente. Então, para mim era sempre tentar copiar os desenhos que eu gostava, as pinturas, e tentar chegar ao mais próximo daquilo que eu achava que era o bom, né, de uma arte bem feita e coisas assim. Então eu passei muito tempo só copiando e tentando chegar num padrão de qualidade ali que eu considerava que era o melhor para... A princípio era mais para brincar mesmo, mas eu sempre gostei de me desafiar. Só que eu nunca pensei nisso como profissão quando adolescente, criança, porque era aquela história, né, de viver da arte é impossível no Brasil, é muito difícil. O meu pai, como trabalhava, né, com essa questão de história em quadrinho, ele sempre gostou, queria ser profissional com isso, mas via que era muito difícil, então foi atrás de outro emprego, por conta de família também. Então, com o passar do tempo, eu fui vendo que isso era apenas um hobby que eu gostava, nunca deixei de gostar de fazer, mas via que eu precisava encontrar uma profissão. Só que ao mesmo tempo eu tinha muita dificuldade de me encaixar no mercado de trabalho em profissões normais, entre aspas. A arte ainda era vista como um hobby, mas foi nesse período que Maurício começou a enfrentar dificuldades para se encontrar profissionalmente e os primeiros sinais da depressão. Só que quando eu estava lá no Rio de Janeiro, eu fui para lá em 2013, em 2017 eu comecei a sentir alguns sintomas de depressão, mas eu não sabia o que era, eu só sentia que eu não queria fazer nada, às vezes passava o dia inteiro dentro do quarto e aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, puta, não tá mais fazendo sentido, apesar de que eu tava morando no Rio de Janeiro, trabalhando numa grande produtora, fazendo projetos para TV Globo, para Multishow, mas aquilo já não fazia mais sentido para mim, porque eu era só um funcionário na frente do computador o dia inteiro ali e eu não tinha como me expressar com aquilo. Foi então que uma viagem ao Chile mudou a relação de Maurício com a pintura. Lá ele começou a vender os próprios quadros e receber encomendas. E foi dali que me falei, putz, eu acho que é isso. Eu preciso trabalhar com a minha arte mesmo. Eu acho que é isso que me alimenta, que me faz sentido para mim. Então eu acabei voltando do Chile já com essa ideia na cabeça. Falei, eu vou trabalhar com a minha arte. De volta ao Brasil, Maurício veio para Caraguatatuba com os pais e buscou tratamento para a depressão. Ao mesmo tempo, continuou investindo na própria identidade artística, o que também seria para ele um caminho de reencontro. Comecei a fazer tratamento com psiquiatra, psicólogo, então eu acabei vindo com eles, porque eu não conseguia morar sozinho mais. Daí aqui é que eu comecei a desenvolver a parte artística também, né, tentando achar outras maneiras de trabalhar com isso, dar aula, coisas assim. Até que em 2022 eu consegui ter a alta da depressão e falei, não, agora eu vou me mudar de novo, voltar a morar sozinho e ir atrás do sonho. E fui para Poços de Caldas, sul de Minas.
Daí foi lá que eu conheci uma artista, a Dalmone, que tem um ateliê e ela dava vivências, residências artísticas, aulas. E eu comecei a frequentar com ela lá. E quando ela viu o meu trabalho, ela falou: cara, você tem uma técnica excelente, mas eu não vejo você no seu trabalho. E eu falei: cara, é isso que eu quero justamente encontrar o meu estilo e tal. E daí quando eu comecei a desenvolver meu trabalho mais autoral, eu falei: não vou ficar mais pintando o que as pessoas acham bonitinho. Eu vou pintar o que eu acho que faz sentido pra mim. E daí que eu vi que, nossa, comercialmente não estava dando certo. Não era o que as pessoas que circulavam lá estavam interessadas para comprar. E outra coisa é que em feira de arte de rua o valor é muito baixo, o preço das mercadorias em geral que estão circulando ali na feira. Então eu tinha que colocar um valor muito abaixo do que aquilo que eu sabia que tinha, que era o valor do meu trabalho. E daí que eu pensei, falei: bom, eu preciso achar uma maneira de diminuir meus custos para baixar o valor. Então eu pensei, eu vou ter que parar de comprar tela. E daí comecei a fazer em papel, não gostei muito do resultado. Daí que um dia eu peguei no mercado perto de casa umas caixas de papelão e comecei a pintar nas caixas. Recortava a caixa e pintava. Daí na semana seguinte eu levei para aquela artista e ela ficou encantada. Ela falou: nossa, tem a sua cara, faz todo sentido, é você, o material está te representando. E com o tempo eu comecei a entender que de fato aquilo representava muito o que eu sou, muito por conta disso, o que eu quero mostrar com o papelão não é que eu sou ecologicamente correto. É que uma obra de arte ela não precisa estar no melhor material possível. Às vezes uma caixa de papelão pode ser uma obra de arte tão ou mais valiosa do que algo numa tela super bonita, com moldura. E com o tempo eu fui percebendo que utilizar o papelão faz muito parte mais da minha ética pessoal do que qualquer outra coisa. E acabou virando uma estética, porque isso traz mesmo um diferencial. Foi também por meio da arte e do contato com outras pessoas que Maurício passou a compreender melhor a si mesmo. A busca pela própria identidade artística o levou à descoberta do autismo já na vida adulta. Eu comecei a dar aula como um professor não contratado certinho, então era algumas vezes por semana só que eu dava aula, mas eu acabei pegando turmas em diversas classes, turmas diferentes, tanto crianças quanto jovens. E essa escola ela era bastante integrativa, assim, né? Então eu dava aula para crianças com síndrome de Down, para crianças com deficiência física, com níveis diferentes de autismo, de TDAH e tal. E eu comecei a me simpatizar muito por essas crianças, assim. E até me identificar. Falei para minha psicóloga, falei: olha, eu tô querendo investigar isso, porque acho que pode ter alguma questão minha que está sendo refletida nas pessoas aí de fora, que eu tô me identificando. E daí foi que eu fui atrás de uma outra psicóloga que fosse especialista nisso e começamos a investigar. Ficamos um mês fazendo investigação, ela passou questionários para os meus pais responderem e tudo mais, até que ela me deu o diagnóstico, que falou assim: você faz parte do espectro. O mais interessante é que eu vi que isso aconteceu quando eu estava em Poços, que eu estava desenvolvendo a minha arte autoral e eu estava junto com a psicóloga, então eu comecei a ver que estava tudo interligado. O que eu trabalhava no ateliê, lá de tentar fazer o meu trabalho autoral, eu levava para terapia e aquilo tinha ressonância muito grande. E tanto as coisas que eu trabalhava na terapia, eu levava para o ateliê e transformava em arte. Eu acho que o sentimento quando eu recebi o diagnóstico foi de, cara,
sai um peso das minhas costas, é uma sensação de liberdade, assim, caramba, eu não estava errado, eu passei esse tempo todo, eu estava com 35 anos já, eu passei esse tempo todo achando que eu estava errado, que eu tinha que melhorar, que eu ainda tinha dificuldades com muitas coisas, que para as outras pessoas era super normal, e que eu estava errado por ter essa dificuldade. Então, com o diagnóstico, eu comecei a perceber que, não, tá tudo bem, eu só sou do meu jeito, é só me respeitar mais. As novas descobertas refletem diretamente nas obras de Maurício, como a exposição no Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, Atípico. Então, uma exposição que foi muito importante para mim e que eu vejo que ainda vou voltar a trabalhar nisso. Na verdade, nunca deixei de trabalhar nisso, mas vieram outras coisas que tiveram que assumir um protagonismo. Mas é a exposição que eu fiz aqui em 2024 no MAC, que é Atípico. É uma exposição individual com diversas obras de arte que eu fiz, todas em papelão, e que tinha justamente o propósito de provocar sobre o que é normal e o que não é considerado normal, né? O típico e o atípico. Eu ainda era muito recente ainda a questão do diagnóstico, então para mim eu senti que eu precisava jogar isso para fora, assim, no bom sentido, né? De expor isso. Então foi uma exposição onde eu produzi muitas obras que falam muito sobre isso. Por exemplo, o Patinho Feio, que é a criança com cabeça de pato dentro da caixa, que não consegue se enquadrar no mundo ou que se sente culpado por ser diferente. O próprio São Francisco tem um quadro dele que eu coloquei, que uma parte da oração dele é que eu procure mais compreender do que ser compreendido. E eu fui trazendo diversas outras obras que dialogam com essa questão do questionamento sobre o que é normal e o que não é normal considerado pela sociedade. E eu sempre via as pessoas no meu entorno muito aguerridas nessa questão social, de crítica social, de participar de caminhadas, manifestações e tal. E eu sempre concordava com essas coisas, a maioria das vezes eu concordava com o que estava sendo abordado ali, mas eu não me via nessa situação de me colocar também de frente, de brigar, de tentar me manifestar de forma assim agressiva. E com o tempo eu fui percebendo que estava tudo bem, a minha maneira de agir era por trás do pano, sabe? Então era ou através do audiovisual, da escrita ou da arte. E até o que eu trago muito nos meus trabalhos é um sentido de tentar fazer com que as pessoas pensem de forma... abrir um pouco a cabeça, de forma diferente. O que às vezes muitas pessoas pensam que é o comum, o normal, não é a verdade para todos. E por ser diferente não quer dizer que está errado, é apenas uma maneira diferente de pensar. E também pode estar certo e também pode trazer muito mais aprendizado para os outros. Então eu busco trazer no meu trabalho sempre algo positivo, às vezes até cômico, mas provocador. Eu gosto de fazer com que as pessoas entendam o meu trabalho, mas que também fique com uma pulga atrás da orelha, sabe? Então eu meio que gosto de provocar as pessoas, mas numa maneira suave, sutil e às vezes até bem humorada. Hoje, Maurício é um artista completo, com exposições nacionais e internacionais. Em seu último trabalho, exposto na Alemanha, ele traz o olhar para o cuidado com a natureza e a ancestralidade. Então, até que eu brinco que essa questão do papelão não é
o ecologicamente correto, é porque isso de ecologicamente correto já está intrínseco em mim desde que eu sou pequeno. Então, não é porque eu quero falar sobre isso, é porque eu falo naturalmente sobre isso. Então, realmente tem muito a ver. E eu tenho trazido também muito essa questão de utilizar não só o papelão, mas materiais descartados. Até para essa exposição na Alemanha, o trabalho que eu fiz é em papelão, mas também com um alarme de incêndio que eu encontrei numa caçamba de lixo na rua. Então, também estou fazendo isso de utilizar outros materiais que eu encontro e transformar eles como suporte para o meu trabalho. Até o nome do trabalho é Surreal é Estar Alarmado, em relação à preservação da natureza. Então o elefante traz essa questão de ser surreal, o elefante cor-de-rosa. É porque o tema da exposição na Alemanha é ancestralidade. Então, para pensar em ancestralidade, eu quis trazer a árvore como o ancestral do planeta, assim, um dos seres vivos mais antigos do planeta. E até essa questão da árvore genealógica e tudo mais. Então eu coloquei o tronco da árvore em conjunto com o alarme de incêndio que eu tinha. Estava aqui no meu ateliê. Porque eu queria trazer isso, né? Estamos alarmados com a preservação da natureza, da nossa ancestralidade. E daí nisso é que me veio a ideia, falei, cara, como é surreal, a gente ainda está pensando nisso, é surreal eu ter que fazer um trabalho falando que estamos alarmados. Para mim é ser artista, não é questão de ser pintor ou escultor ou escritor. Então são diversas ferramentas que eu tenho, que eu fui desenvolvendo com o tempo e que eu vou continuar desenvolvendo, porque é a minha maneira de fazer arte.